Fala rapaziada, professor Wesley Tardivo aí, questões ESA 03, né irmão, você já está acostumado com a pegada aqui do canal, objetividade, tá? Absorção de conhecimento através das alternativas certas e também das erradas. Então irmão, sem enrolação, vamos embora para a questão número 1, que o teu tempo é valioso, né? Então vamos embora. Quando se observa a distribuição setorial da população economicamente ativa no Brasil, percebe-se que os trabalhadores ligados ao comércio e serviços respondem pela maioria absoluta, na comparação com aqueles que trabalham nos outros dois setores da economia. Esse fenômeno é conhecido como, primeira coisa que você teria que conhecer aqui, quais são os três setores da economia. Tranquilidade. O primeiro setor é aquele ligado ao extrativismo, né? Aquele ligado ao extrativismo. E aí eu já vou te dar o exemplo aqui, ó, do cacau, por exemplo. Já vou te dar o exemplo do cacau, beleza? No segundo setor da economia é aquele relacionado à indústria. Aquele relacionado à indústria, beleza? E aí esse cacau que você extraiu da natureza, ele se transforma então em chocolate. E no terceiro setor seria o relacionado ao comércio e serviços. Lembra, o cacau foi extraído da natureza, setor primário. No setor secundário ele virou chocolate, foi para a caixinha então, né? A caixinha da marca, independente de qual seja, chegou no terceiro setor da economia. Esse setor relacionado a comércios e serviços nada mais seria do que a loja. Tranquilo? Posso te dar um outro exemplo aqui? O arroz. O arroz ele é extraído da natureza, vai para o setor secundário, então ele recebe ali a sua embalagem independente da marca, chega no setor terciário, então que no caso seria o mercado, e aí você se direciona até o mercado e faz a retirada, a compra desse arroz. Tranquilidade? Todo tipo de produto se enquadra dentro dessa dinâmica aí de setor primário, secundário e terciário. Vou te dar ainda um outro exemplo. O cara que trabalha, o cara que presta um serviço de limpeza, ele estaria incluso em qual desses setores aí? No terciário, ele está prestando um serviço de limpeza. O cara que faz uma videoaula estaria incluso em qual desses setores aí? Também no setor terciário, beleza? Então assim, a questão foi objetiva aqui, ó, falou no setor do comércio e de serviços. Essa população brasileira é majoritariamente esmagadora, né? Ela é muito grande, é muito maior que a população presente nos outros dois setores. Então qual é o nome desse fenômeno? Rapaziada, razão de dependência não, desemprego tecnológico não, isso aqui tem até um nome na geografia, se chama de desemprego estrutural. Aquele relacionado aos avanços tecnológicos, mas aqui a alternativa não trouxe nada relacionado à tecnologia, beleza? Terceirização não pode confundir, hipertrofia do terciário sim, aí estaria de acordo com o que a gente procura. Terceirização nada mais é do que você buscar uma outra fonte para realizar um serviço, um terceiro. Tranquilidade? Informalidade também não. Informalidade é o trabalho autônomo, né? Enquanto formalidade seria aquele trabalho vinculado às leis trabalhistas, né? Aquele trabalho CLT. Na moral, vamos para a questão número 2, nosso gabarito aí D de delta. Questão número 2. No ano de 1930, foi rompido o acordo da política de café com leite. Isso é, o desentendimento entre os partidários do Partido Republicano Paulista e do Partido Republicano Mineiro. Nesse contexto histórico que agitou a cena política nacional, nasceu a Aliança Liberal, um agrupamento político que reunia líderes de quais estados? Então assim, já vou te trazer essa parada aqui, ó. Se você nunca viu essa logomarca aqui da Aliança Liberal, agora você conhece. Beleza? Num segundo momento eu te trago essa prospecção aqui, no qual apontava, ó, Getúlio Vargas como presidente e João Pessoa
como vice-presidente da Aliança Liberal. Getúlio Vargas, nascido no sul do Brasil, né? E João Pessoa, paraibano. Então eu trouxe essa bandeira aqui para você conhecer essa história interessante. Essa é a bandeira da Paraíba, tá? Do estado da Paraíba. E nela está escrito nego e não nego. Tranquilo? Ela era uma bandeira vermelha e branca, tá? Adotaram o preto ali no lugar do branco por conta justamente do luto desse cara aqui, que prestes a ser eleito aí, então, vice-presidente de Getúlio Vargas. Esse assumiria o poder logo em 1930 aí, né? Recebeu, então, João Pessoa recebeu uma proposta dessa oligarquia que vinha de São Paulo e Minas, a respeito da presidência, né? A respeito do poder político aí no Estado brasileiro. E ele, então, contra esse poder oligárquico, ele negou, ele declarou, então, eu nego esse tipo de acordo, esse tipo de mistura, eu nego. A partir de então, foi adotado aí esse tema nego na bandeira da Paraíba, e não é nego. Tranquilidade? Irmão, acho que isso aqui já tá valendo o teu like, tua inscrição, né? Então vamos embora voltar lá para a questão, para as alternativas. Então seriam aí líderes, né, políticos de quais estados? De Minas Gerais, não. Esquece. De São Paulo, não. Eles eram contra a oligarquia de Minas e de São Paulo, aquela república do café com leite. Então, ó, só por exclusão você já chegaria na sua alternativa. Na moral, Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Paraíba. Então vamos embora avançar para a questão número 3, né? Analisando a dinâmica relativa aos climas que atuam no Brasil. Então você teria que ter um conhecimento prévio aí das massas de ar que atuam sobre o território brasileiro. Percebe-se que em toda a região sul do Brasil ocorre qual tipo de clima? Questão bem tranquila, você tem que saber obrigatoriamente que o que acontece na região sul do Brasil é a forte influência da massa polar atlântica, mais conhecida como MPA, a única massa fria que atua no território brasileiro. Beleza? Então, assim, ocorre o clima tropical semiárido, não semiárido, na região nordeste do Brasil, equipara-se a regiões desérticas. Beleza? Subtropical úmido, deixa um traço do lado, se você não sabe o que significa, que aí eu te explico. Vamos para a letra C. Litorâneo úmido? Não, não. Equatorial úmido? Não. O sul do Brasil não está numa faixa equatorial, está numa faixa subtropical, né? O clima tropical na região sul também não, só sobrou a alternativa B. Olha o nome, subtropical significa embaixo do trópico, e úmido por quê? Toda a massa de ar que passa pelo oceano, ela carrega consigo umidade. Então, sim, a massa que vem do Polo Sul passa pelo Oceano Atlântico e chega no território brasileiro. Sim, essa massa polar atlântica, ela de fato é úmida. Na moral, rapaziada, então nosso gabarito B de bravo, e vamos avançar para a questão número 4. Questão número 4 é relacionada aos ventos, né? A dinâmica dos ventos. E vamos embora. Os ventos alísios são correntes de ar que sopram constantemente das proximidades dos trópicos para a linha do Equador. Em razão do movimento da Terra, os ventos que se deslocam em linha reta sofrem um desvio aparente da sua trajetória, chamado de quê? Rapaziada, dinâmica simples, tá? Se você para a sua mão numa posição e tenta proporcionar um vento na outra mão, você vai perceber que o vento ele vai bater na sua mão e vai caminhar em diversas direções. O vento não anda apenas em uma direção. Com o globo, com a Terra, é a mesma coisa. A Terra gira nesse sentido aqui, ó. A Terra gira nesse sentido aqui, beleza? Automaticamente os ventos são proporcionados por um elemento que está em movimento. Na moral, qual é o nome desse efeito? Efeito Coriolis. O que você não poderia marcar aqui de forma alguma? Massas de ar,
Massas de ar não é resultante desse deslocamento da Terra. Não é isso. Massas de ar são apenas deslocamentos referentes a sistema de alta pressão e baixa pressão, um empurrando o outro dentro da atmosfera terrestre, beleza? El Niño e Laninha são fenômenos que acontecem relacionados ao Oceano Pacífico, também não se enquadraria aqui. E Doldrums, se você não sabe, você até poderia confundir, né? Mas eu já vou trazer essa parada para você aqui, te mostrando o que seria Doldrums. Olha esse barquinho aqui. Olha esse cara aqui, vê se ele está em movimento. Ele está estagnado. Estagnação. Então, esse conceito de Doldrums significa exatamente estagnação, paralisação. São regiões no globo terrestre onde os ventos não realizam grande influência, muito pelo contrário, onde eles já perderam força e ali eles já não têm mais influência sobre os elementos que ali se encontram. Tem até alguns filmes que mostram pessoas que se perdem, por exemplo, no oceano e chegam no momento de estagnação. Não bate um vento, o cara não consegue se mover, tá? É exatamente nessa região do planeta que esse cara está paralisado, está estagnado. Na moral, então aí nosso gabarito, efeito Coriolis, é justamente esse efeito do vento correndo o contrário, né? Do vento sendo desviado pela própria rotação e velocidade da Terra. Questão número 5. Vamos embora resolver aqui, relacionada à região nordeste do Brasil, né? Você já percebeu aqui. Vamos embora. A sub-região nordestina, que se estende do Rio Grande do Norte até o sul da Bahia, localiza-se entre o litoral úmido e o semiárido. É chamada de que região é essa? Rapaziada, conhecimento básico sobre a região nordeste do Brasil. Ela é subdividida em 4. Tranquilidade, zona da mata, agreste, sertão e meio norte. Show. O que a questão já te entregou aqui? Muito tranquilamente, beleza? Olha o que a questão já te entregou. Essa região que ele está pedindo é localizada entre o litoral úmido, litoral, só pode ser essa região aqui, ó, zona da mata. Esse é o litoral. Tranquilo? Então não pode ser essa aqui. Semiárido seria aquela área desértica. Olha o semiárido aqui, ó. Eu vou chamar de Caatinga. Eu vou chamar de sertão. Esse é o semiárido da região nordeste. Se está entre a zona da mata e o semiárido, só pode ser essa roxinha aqui. Qual o nome dessa roxinha? Aí tu já vem aqui, ó, risca. Sertão não pode ser, zona da mata não pode ser. Só pode ser agreste ou meio norte. Recôncavo baiano não é nenhuma divisão. É uma região específica, tá, da Bahia, mas não se enquadra nesse conceito aqui de subdivisão da região nordeste. Então, assim, qual seria aqui? Essa região é chamada de agreste. Agreste. Região muito marcada pela presença de chuvas, por sua vegetação rica. Lembra que nessa região a gente tem o Planalto da Borborema, que é, no caso, uma barreira natural que impede a passagem de nuvens carregadas para o sertão como um todo. Tranquilidade, ocasionando então os períodos de seca e estiagem dos rios daquela região. Na moral, rapaziada, nosso gabarito aí, letra C de Charlie, região meio norte, seria essa região aqui, ó, justamente porque ela faz um percurso de transição de uma região seca para uma região de alta vegetação, que é, né, a vegetação amazônica. Tá? Nessa região, uma curiosidade, a gente tem uma parte aqui conhecida como ecótono, que na verdade é justamente uma área de transição de vegetações, tá? Onde eu tenho uma vegetação muito empobrecida, uma outra vegetação já arbustiva e uma outra vegetação já mais desenvolvida, mais enriquecida. Essa parte, essa porção aí é chamada de ecótono, zona de transição. Tranquilidade? O que seria, professor, recôncavo baiano? Precisaria ter uma noção básica aí do que é côncavo
e do que é convexo, né? Algo côncavo é justamente isso aqui, ó. O que seria recôncavo? Uma parte côncava, outra parte côncava. Então, assim, um encontro de duas partes côncavas ali no estado da Bahia, beleza? Essa região aí é chamada de recôncavo baiano. Então, não se enquadraria também naquela ideia que a questão propôs pra gente. Gabarito letra C de Charlie. Rapaziada, te agradeço mais uma vez por ter chegado até aqui. Irmão, te peço para você contribuir aí com o canal de qualquer forma, seja deixando o teu like, se inscrevendo, mandando aí pro teu camarada que está estudando para ESA junto contigo, tá? A gente tem no canal aí também questões aí para Enem e estudos convencionais. Te aguardo numa próxima e tamo junto.